Meus amigos, meus irmãos do canal Diogo Moraes, uma boa tarde para você, um bom dia, uma boa noite. E hoje, nesse dia de hoje, eu quero ler para os irmãos que estão me assistindo neste momento uma palavra do Senhor Deus, para servir de motivação, para servir de reflexão e de meditação cada vez mais nesta palavra que é maravilhosa. Hoje eu quero estar lendo aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, que fala sobre Samaria cercada, um período em que as coisas estavam muito ruins para o povo de Samaria, para o povo de Israel. Então vamos ler e vamos meditar, vamos buscar algumas coisas importantes que a palavra do Senhor quer nos dizer neste momento. Então, vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu a outro dia: Dá cá o teu filho, para que a comamos, escondeu o seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seu vestido e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia ciriço por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus. E outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: Veste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia, e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais por esperar do Senhor? No capítulo aqui 7, fala: Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Amém? Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, esta passagem é muito importante, porque nós notamos aqui que o cenário daquela época era um cenário muito difícil. Era uma crise tão grande, uma crise de fome, porque nós lemos que o rei da Síria, Ben-Hadad, cercou Samaria e não tinha como o povo de Samaria plantar, colher, porque estava cercada pelo exército inimigo. E o inimigo tinha cercado, e estava ali o povo padecendo grande fome que eles estavam vendendo coisas poucas que parecem mínimas por 5 ciclos de prata, por 5 peças de prata, 80, para você ver como é que está a situação. É como se hoje as pessoas estivessem comprando 5 quilos de arroz por R$ 80, né? 100, para você ver como é a situação que aquele povo estava passando. E se nós observarmos no contexto da história, atualmente também, quando há escassez de alimento, há escassez de um certo produto, esse produto encarece. E assim estava acontecendo no tempo de Eliseu.
para você ver como é que são as coisas. Então o rei ali de Samaria estava passeando, quando chegou ali umas mulheres falando para ele que para ele ajudar elas, ajudar a resolver o problema dela, porque como não havia nada para elas comerem, então elas decidiram que um dia comia o filho de um e no outro dia comia o filho da outra. Mas que situação terrível chegou a esse ponto, no qual o rei então rasgou suas vestes e ficou indignado. E botou culpa, sabe em quem? No profeta. O profeta. E assim há pessoas que vivem no meio do povo evangélico, de quando a situação se complica, de quando a situação fica muito complicada, muito difícil, elas colocam culpa no profeta, colocam culpa no quem? No pastor, na igreja. Mas não olhem para si, mas não vê o erro que está nela, porque o rei, eu tenho certeza que esse rei seguisse as ordens do Senhor, aquela situação, Deus não permitiria que Samaria chegasse a esse ponto, porque nós vemos que o profeta fala: o filho, viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça, porque o rei tinha mandado buscar Eliseu para poder matá-lo, porque o rei era homicida, o rei não seguia os caminhos do Senhor. Então você que está vendo esse livro, esse vídeo, você que está ouvindo essa palavra, confia no seu pastor, confia no seu líder, não critique, não faça nada contra ele, não crie tumulto, mas confie em Deus primeiramente. E na direção de Deus você vai receber muitas bênçãos. E a situação estava muito complicada ali, o povo de Samaria estava cercado. Mas quando eles foram lá procurar o profeta para poder matá-lo, o profeta já sabia, porque Deus já tinha avisado. E o profeta profetizou que Samaria ia ter bonança, ia ter bênçãos. Porque é assim que um profeta faz, ele profetiza as coisas boas. É assim que um homem de Deus age. Age na fé, age na positividade. Não fica com medo, independente da situação. Não fica recuado, ele avança mais, entendeu? Então o profeta Eliseu ali prediz a abundância de víveres, ou seja, e pelo nome do Senhor, ele diz: assim diz o Senhor, que o Senhor tinha falado para ele: amanhã, quase a este tempo, a medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Então, meus irmãos, nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação financeira, uma situação econômica muito ruim, onde falta o emprego, onde o desemprego cresce cada dia mais, onde as pessoas estão roubando, matando e fazendo muitas atrocidades, mas nós que somos servos e cremos no Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, temos que confiar nele, porque ele proverá, Deus proverá. E aqui na palavra o profeta profetizou que amanhã haverá uma medida de farinha, haverá por um ciclo, ou seja, víveres, comida. E se nós continuarmos lemos o capítulo 7 de 2 Reis, nós vamos perceber que havia 4 leprosos que ficaram ali para o lado de fora, porque naquele tempo os leprosos não era permitido viver na sociedade. Eles ficavam excluídos ali. E eles sabiam que, de uma certa forma, eles iriam morrer. Os leprosos ali iriam morrer. E eles pensaram: já que nós vamos morrer, vamos lá no acampamento dos assírios. Se eles nos matar, somente morreremos. Eu morrer de qualquer forma. E eles foram. E o incrível é que quando eles iam, Deus fez com que os assírios inimigos ouvissem barulhos de guerra, como se viesse um grande exército para cima deles. E eles fugiram, deixaram tudo para trás, correram de medo. E quando os leprosos chegaram lá, eles encontraram somente as barracas, as tendas, e não encontraram nenhuma alma ali, nenhum inimigo. E o que eles fizeram? Eles foram comer, saciaram suas fomes e conversaram entre si: vamos voltar lá
vamos voltar lá para Samaria e vamos contar para o rei que os nossos inimigos foram embora. E assim eles fizeram. E foi lá. Muito interessante, né? Para você ver, Deus usa pessoas que às vezes é escorraçado pela sociedade. Ele usa pessoas que às vezes você não vale nada, não dá nada. E ele usa para te dar uma bênção, para te dar a vitória, para que as pessoas tenham a própria vitória na sua vida. Porque quem faz é Deus. Ele fala que ele tira do pó desvalido e faz sentar na presença dos príncipes. Quem são aqueles leprosos lá? Eles eram pessoas excluídas ali, mas através dele Deus usou para que o inimigo corresse e desse ao povo de Israel ali de Samaria a vitória, porque assim é Deus. Então, meus irmãos, não duvide da profecia, porque teve um capitão que duvidou da profecia do profeta, e o profeta falou que ele iria ver, mas não ia comer, e ele morreu, porque o povo passou por cima dele, e ele morreu pisoteado, porque duvidou da profecia. Não duvide da profecia, creia, coloque-se na presença do Senhor. Porque se alguma dificuldade você estiver passando, Ele sabe de todas as coisas. Amém? E fica essa palavra para você. Nós estamos vivenciando numa época muito complicada, num tempo muito difícil. Mas quem tem Deus na vida, quem confia, quem crê, tem fé, nada é impossível. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então, crê nesta palavra, leia, estuda, peça a Deus orientação, porque Ele vai te dar tudo o que você precisar. Amém? Então, curte o meu canal, inscreva, ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor Jesus cada dia mais. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.